Pode ir. Oi, gente! Pode bem com a vida nesse retorno maravilhoso. Estamos aqui numa nova temporada e hoje comigo toda a nossa equipe, faltando alguns, que eu vou falar com vocês sobre isso já já. Faltando aqui algumas pessoas da nossa equipe. Mas olha que beleza dessa mesa! Temos aqui Mariane, Giovana do Lucas, Lucas da Giovana e o Rafa ali, atrás das câmeras. Olha Que tecnologia, gente. Que estrutura. Nossa. Pessoal, nós decidimos, nesse retorno, nesse recomeço aqui do Pode Bem com a Vida, nesse 2026, nós decidimos que a primeira mesa a ser formada aqui seria com a nossa equipe. Aqui está faltando a Patrícia, o Vitor e a pastora Fran, que são também colunas aqui no nosso Pode Bem com a Vida. Eles tiveram outros compromissos, puderam estar conosco. Mas eu vou dizer para vocês, nós hoje vamos estar conversando aqui porque esse pessoal aqui, além da técnica, além de tudo que eles se esforçam, além da correria, além dos bastidores que eles fazem acontecer, cada dia que nos reunimos aqui, todos os nossos episódios devemos ao trabalho e esforço dessa galera, dessa turma maravilhosa. São homens e mulheres de Deus. Tem testemunhos de experiências, milagres e vida com Deus. Então é muito interessante o nosso assunto. Nós vamos falar de tudo, né, pessoal? Vocês estão tão sérios aqui. Nunca chegamos nessa parte. É novo. Nunca teve desse lado. Gente, eles estão acostumados com o lado de cá. Mas hoje eles vão participar e eles vão fazer esse podcast do lado de cá. Até o Rafa, que está ali no bastidor mesmo, hoje nos bastidores, ele vai estar com a gente. O Sombra, né? O ratinho. Né? Então vamos lá, meninos. Vamos lá. Vamos conversar sobre o que é fazer parte desse podcast aqui para vocês. Fala aí para mim. Quem vai começar? Mariana, claro. Mais acostumada, né? Não, já conhece, já tá de casa, já é Habituada. acostumada aqui. Não, o Pode Bem. Boa noite, tudo bem? O Pode Bem com a Vida, ele é uma realização de um sonho que nasceu no coração de Deus e veio para o coração da senhora. E quando a senhora apresentou a ideia, eu sempre fui muito da comunicação. Sim. Então fez muito sentido para mim. Falei, vamos embora. Então, assim, fazer parte hoje em dia, mais nas agendas, mais nos bastidores dos bastidores, mas quando precisa, eu tô sempre aqui e tudo mais, para mim é de grande valia, porque o Senhor me dá a chance de fazer aquilo que eu gosto, que é isso aqui, a comunicação, que é o podcast em si, tantas vidas transformadas que eu escuto no meu dia a dia. Nossa, assistir tal episódio, assistir outro, nossa, aquilo lá que você falou fez muito sentido. Então, muitas vidas estão sendo transformadas. Para mim, isso é um presente de Deus, é uma honra fazer parte disso. Sim. Então, eu sou muito feliz. Eu No Pode Bem com a Vida. Que bom. E nós somos felizes de tê-la aqui. Tá bom? Com certeza. Tá bom. Vem mais isso. Gente, a gente estava até comentando aqui, pessoal, antes da gente iniciar, eu comentei com vocês que nós temos um pastor muito amigo, um profeta, um homem de Deus, que todas as vezes que ele me encontra, ele fala, continuem, não desistam, não parem, porque vocês estão chegando onde vocês não podem ir caminhando, mas vocês vão projetando, vocês vão projetados. E toda essa palavra, todo esse testemunho, né, de vida, as pessoas que são ali convidadas, que vocês levam, é muito importante. Alcança corações, né? Sim. Jana, que é um carinho, viu, gente? A gente chama ela de Jana, mas ela chama Giovana. Jana, como é que é participar aqui? Então, boa noite. Olha, pra mim eu acho uma honra participar do podcast, porque a gente assiste só no YouTube, né, e vê as pessoas fazendo, e quando você tá dentro, tipo, por trás das câmeras mesmo, eu acho muito legal e amo
episódio que vem e aprendo muito também. Ano passado a gente aprendeu muita coisa. Então, pra mim, é uma honra poder participar e estar aqui pertinho da senhora, ajudando, auxiliando. Então, pra mim é ótimo. Eu me lembro que teve um episódio ano passado que eu vi que impactou ela, né? Eu não me lembro qual profissional mais, não me lembro, Jana. Mas eu lembro que na hora você ficou assim, e quando você fala, a gente aprende muito, eu percebi que esse dia você absorveu demais, né? Eu não lembro se foi uma pediatra, uma ginecologista, alguém, um profissional que a gente trouxe aqui, ou um psicólogo, não me lembro mais. Mas eu me lembro que você ficou com essa expressão, estampada, né? Legal demais. E Lucas, ô, gente, o Lucas é o seguinte, ele é da comunicação, ele não tem dificuldade nenhuma com as câmeras. Vergonha A demais do gente tentando microfone. ser mídia da família. É. Aí aparece o Lucas, mídia das Ah, mídias. não, eu tenho vergonha de microfone. É. Você pode parar, eu sempre canto de olho fechado porque eu tenho vergonha. É sério, eu tenho vergonha. Então, boa noite, gente. Paz seja convosco. E o que acontece? Eu amo conversar, né? Trocar ideia, fiado, né? Eu gosto de conversar. E É o quando famoso boca de sacola. É, sim. Então, é mesa. Mesa é bom demais. Mesa é lugar de trocar ideia, mesa é lugar de trocar experiência, de Eu conhecer falo que história. que a comunhão da mesa é um altar, né? É, com certeza. Sim. E na mesa todo mundo é igual, né? Todo mundo tá na mesma altura. Então, tipo assim, você olha a pessoa nos olhos. Então, é uma troca, né? Então, eu vejo o podcast como tempo de mesa. Assim Sim. como a Jana fala, a gente aprende demais, né? É Sim. muita gente, é muita história. São profissionais, são testemunhos. A Que gente já chorou junto aqui, já né, chorou, gente? já A gente riu, já passou riu. raiva, É. né? Várias coisas. É um mix de sentimentos, né? Então eu acho que o que define o Pode Bem pra gente é um lugar, uma mesa, né? Sim, Uma mesa que gera muitas coisas. Literalmente. Uma mesa que gera frutos, né? Assim como Sim. o pastor falou, que vai em lugares que a gente não imagina. É. E mesmo que a gente tá nos bastidores ali, a gente tá ganhando uma pedrinha ali no galardão disso aqui, porque tá Claro. alcançando pessoas, né? sim, Tanto que, falando em dados técnicos, nosso podcast alcança muitas pessoas longe, né? sim. Às vezes parece que é só aqui na nossa cidade e tudo mais, mas não. Região mais Nos aqui, dados, ele alcança pessoas que mais longe do que aqui. sim. Então, né, o ID nosso tá sendo cumprido de alguma forma. Amém. Então é Amém, isso. Eu Lucas. amo isso aqui. O Lucas é um dos mais animados, né? Mas eu falo que é porque ele é feliz, gente. Ele é. Todos nós somos. A gente equilibra a felicidade. Ele não, É o tempo inteiro. ele bota pra quebrar, É até né? demais, né? Glória a Deus. Nossa, pô. Louva a Deus pela vida de vocês. Agora é o momento que nós esperamos. Sombra do A lenda. Ratinho. É. Tá todo mundo aqui curioso, Rafa. Para que você fale. Olha essa graça. Eu sou pessoa aqui do bastidor, né? Mas na parte técnica, parte estrutural, ou seja, se precisar emendar um fio, é minha área. Nas câmeras, nem tanto. Mas a gente aqui, a gente absorve muita experiência. As pessoas vêm, trazem testemunhos de vida, trazem formas como Deus trabalhou na vida delas, mudou. Então isso aí a gente absorve muito, a gente traz para nossa própria vida esses ensinamentos. Então é bom fazer parte. Você tá aqui, tá ao vivo. Às vezes você vendo pela tela, você não sente a mesma emoção Verdade. do que essa tá aqui. Você tá vendo a pessoa emocionar aqui na sua frente, você tá ali prestando atenção naquele momento. Então, assim, pra mim, eu sou a parte bastidor do bastidor. Essa parte aí pra mim é o mais importante aqui. Coisa Nossa, boa, Rafa. arrepiei, Rafa. Gente, Emocionante. aproveitando aqui, ó, Arrasou, hein? a fala do Rafa aqui, eu quero convidar a pessoa que quer, você que quer conhecer aqui o estúdio do Pode Bem com a Vida, fique à vontade. Tem seja tour bem-vindo. guiado toda terça. Estamos contratando pessoas voluntárias. Gente, olha só, vai lá no direct, fale com a gente, tá bom? Vem nos conhecer de pertinho aqui, tá? Nós não somos os únicos, não, mas somos importantes também, né? isso? Estamos aí nessa linha de discípulos de Jesus Com certeza. e que a nossa fala seja a do Espírito Santo, Amém. né? Na Sempre. vida e no coração das pessoas. Amém. Pessoal, vamos falar de momentos aqui? Agora, momentos produzindo Pode Bem com a Vida. Vamos lá? Nossa, que beleza. Um momento engraçado para vocês aqui. Mas engraçado assim, de engraçado mesmo. Não é aquele que você riu de nervoso, não.
Sei, porque Engraçado. tava engraçado. Eu vou falar porque nós ainda tínhamos a mesinha redonda, né? Que Eita. processos, né? A gente Nem passou me por lembro, processo de gente. melhoria. E teve um episódio que a gente fez que a pastora quis chamar a galera da adoração. Aí tinha, acho que 5 ministros de louvor aqui. Só a galera da comunicação. Uma mesa redonda. Microfone. 3 microfones, um violão e um sonho. Então esse dia foi muito engraçado, porque o Rafa tava suando, nada dava certo. E na improvisação do momento, não, vai dar bom, vai dar certo e tal. O violão funcionou, o violão não funcionava, a hora ele funcionava, a hora que queria. Aí por fim virou culto, né? Porque juntou os irmãos da adoração, virou culto. Mas foi engraçado o processo, sabe, pra dar certo esse episódio, que foi muito perrengue. Colocar 5 pessoas em volta de uma mesa. Fugiu da redonda. nossa estrutura completa. Nós tava quase ficando de fora pra caber todo mundo. É, na madrugou na igreja pra poder dar tudo certo. E no final foi do jeito que Deus quis. Mas deixa eu te falar, foi um dos episódios que depois eu assisti, eu pensei, foi assim um dos episódios que a gente mais extraiu a fala dos meninos, aquela coisa assim da. Não sei se é por causa que o tema também é maravilhoso. É muita bagagem que eles carregam também, né? Maravilhoso, né? Então, assim, a experiência de um, a experiência do outro, aquele negócio assim na mesa, me trouxe assim um despertar, sabe? Porque a gente que é apaixonado em adoração e em adorar, essa fala aí entra no coração, vem como flecha do Senhor, né? Tem nosso coração. E a mesinha redonda, eu dou graças ao Senhor por ela e dou graças a Deus porque não estamos mais. Amém. 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 Mas, gente, não é legal? Porque, gente, isso aqui é igual um casamento. O casal começa ali junto e constrói uma história e depois tem história para contar. Se conversar com os casais de 1970 e lá vai bolinha, eles vão falar: o primeiro carro que nós tivemos foi um Fusca azul, um Fusca amarelo, barará, barará, não tinha os meninos. Então, isso aqui também é história, né? É história de uma família do Senhor. É história de nós ligados pelo sangue de Jesus, somos família. Amém. Como a gente estava vendo lá em Gálatas, na pregação de domingo aqui na E igreja. que pregação, Né? não é mesmo? Nós, a família de Deus, nós fazemos parte dessa família de Deus, né? E igual a senhora falou em uma das pregações, inclusive nessa. Quando nós falamos sobre o Senhor, e nesse momento aqui, nós estamos construindo um altar para o Senhor aqui de adoração. Uhum. Então, quando a pessoa fala que a transformação que Deus fez na vida dela, ela está levantando um altar de gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez. Então, nesta mesa aqui, eu tenho certeza absoluta que é construído um altar de adoração ao Senhor. Amém. Eu creio nisso. Gente, eu lembrei aqui, quando eu falei assim de um episódio engraçado, eu lembrei de uma coisa aqui que depois vocês compartilharam comigo, porque infelizmente, eu não estava aqui, eu estava viajando. Foi o dia que o Johnny e a Narielle vieram. Muito bom. Muito bom. Nossa. Foi ótimo. Foi! Por isso Foi que ótimo. foi muito bom. Foi muito bom. Para nós, hein? O que foi tão engraçado? Para vocês, né? Porque o episódio está lá, a gente não sabe falar qual o episódio, mas está escrito lá. Eu não lembro o título também. Se vocês puderem, a gente vasculhar aqui, eu vou vasculhar aqui e tentar encontrar. Mas o que é que foi, assim, esse negócio nos bastidores para vocês? Essa graça que foi. Eu acho que por ser eles, né? Só o fato de ser eles já era engraçado, né? O jeito deles, né? É. O jeito de falar. Eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas eles é muito espontâneo. Sim. E Não, e pareceu que a gente tava assim, ó, na mesa de casa. é o que eu tô falando, é a mesa. Ela tá Muita na mesa. vontade. E isso o testemunho prático desde vida é muito engraçado. Sim. As formas que o Johnny não desistiu dela, das orações que ele fazia pra Deus.
E os detalhes, isso aí é muito engraçado. O pro- Porque ele só voltava pra igreja se Deus trazesse de volta. É. Pra mim, foi o máximo. Eu só volto pra igreja se Se tiver três ela de volta. Ele negociava com Deus. E ele era no muito- meio disso tudo, um milagre, uma mudança, uma transformação de vida muito grande. Não, né? demais. Milagre demais. de Deus, Ele uma foi um coisa- milagre de Deus. Né? Foi Não, muito bom. era- Foi mesmo. Rafa, o que você achou de engraçado, Rafa? Sombra. Você riu aí. A voz. Ah, Esse dia do louvor aí, ele foi um dia de muitos perrengues. Mas no final do. Quando você viu que foi desenrolando, o jeito que foi desenrolando, você fala, que Deus mandar aí, tá ali. Ao vivo é de jeito. Foi um dia que, no final, depois de todo o estresse, todo suado, você riu demais. O pessoal começou a contar as histórias, tudo. No final também teve os testemunhos, que também foi uma parte emocionante. Mas assim, as histórias engraçadas da parte do louvor, de gerações de louvor também, foi muito bom. Essas experiências que o pessoal foi trazendo. Isso aí pra mim foi a parte mais engraçada. Valeu todo o esforço e todo o suador que deu esse dia. Não, e depois no final também eles vão embora, né? Acabou o É. episódio e começou a emendar a música. Ah, você lembra dessa aqui, de tal muito época? bom. Aí a pastora foi pro meio Foi no cantar podcast também. e Aí, 2 ó. horas pós-podcast. É, É. virou vigília. É por isso que a Pós-crédito. gente estava falando o valor da mesa. É, com certeza. Quanto tempo o pessoal às vezes não se encontram muito rapidamente nos eventos, às vezes regionais e tal, mas não tinha aquele tempo de mesa para poderem falar, para poder linkar um assunto, né? Então, cantar junto. Que Então, importante. é uma comunhão legal, E né? eu Ó, do sugiro até que se repita Sim. esse episódio. Olha, O Rafa, 2.0. tá arrumando confusão pra nós. Uma hora dessa. Ó, Não, mas eu acho Vamos legal. tentar, mas aqui do Johnny da Narielle foi o episódio 36. O título foi A Solução para o Seu Casamento. Não Alguém assiste, que gente. quer ver? Assista, gente. Foi o Vale episódio a pena. dos mais Vale a pena. engraçados. Vale a pena. Gente, um momento de impacto aqui com testemunhos de vida. Me Cimeia. fala. 9h30. Cimeia. Nossa. Cimeia. Nossa, Nossa, testemunho meu da Deus. Cimeia. Né? Eu acho que foi o dia que todo mundo chorou junto. Sim. Todo mundo ficou feliz junto. Eu fiquei uma Todo semana pensando se eu É. eu falei, caraca. Encontrar o episódio dela e eu vou estar falando. Rafa, vai aí. Um de impacto para você, Rafa. esse dia do louvor, teve um testemunho do Sivaldo também. Sim, Ele nunca tinha contado. sim. Poxa, pra mim foi a primeira vez. Bem lembrado. E foi um baita de um testemunho também. Sim. Foi bem marcante. Esse aí, também pra mim, foi um testemunho. Por incrível que pareça, no mesmo dia a gente teve vários picos na atenção, um testemunho dele impactante, momentos de diversão. Esse é um episódio bem completo. Sim. É verdade. Caramba, Rafa. Rafa vai fundo nos negócios, né? Que é isso, cara? Eu me lembro esse dia do testemunho do Sivaldo aqui. Foi assim, impactante. Muitos anos que eu conheço e eu não sabia, né, daquela essência ali do testemunho dele. Nós vamos precisar. O da Cimeia é das águas da morte ao perdão, é o episódio 49. Achei aqui, ó, agora. E o da adoração, vale a pena conferir, tanto a fala de todos quanto o testemunho do Sivaldo aqui, bem lembrado demais pelo Rafa, né? Muito bem lembrado. Outro bom testemunho também é o do Lucas Duarte. Sim. Lucas da Merislene. Sim. Assim, que ele traz uma riqueza de detalhes muito período de conversão dele, até engraçado, né? Ele É. falar em uns momentos que ele sentava e conversava com o capeta. É. Sentava Lucas, na. Lucas, você sabe de uma coisa? Eu conheci o início Do processo. do processo De conversão dele? deles. E assim, era uma esposa que só chorava e era assim uma pessoa, ele, um homem, um marido, um pai, sendo resgatado. Então,
não tem como você esquecer. Sabe? E aí eu falo para vocês, que amor profundo de Deus. Não. Meu Pai, a Bíblia diz assim, que ele nos amou primeiro. E quantas pessoas, lembra do Pedro também, que teve aqui? Que Nossa. foi para a cadeia, foi preso, uma mãe que orava de joelhos, uma esposa que ajudou muito a buscar, né? E ele conta as experiências dele com o Senhor dentro da prisão. De transformação, né? Lá Sim. dentro, né? Transformação total de vida, né? Nossa, é De mesmo. vida. E aí eu me lembro, uma coisa que me marcou muito nessa fala dele, o dele foi, ele tem uma frase que vocês fizeram um corte, que ele fala assim, ó, Esse corte Deus, no YouTube. Foi. Deus, se for para errar de novo, pode me tirar desse mundo. Meu Deus! Nós já Nossa. tivemos isso aqui, pessoal. Olha só. Teor, né, disso. Não é? A gente ri, a gente faz uma maior brincadeira aqui, mas essas coisas é uma pregação pro coração da gente aqui nesse estúdio, né? Uhum. E eu, assim, eu fico impactada, eu fico, sabe? Quando aquele menino novo, 20 e poucos anos, né? Minha idade, E- né? É minha idade. Sua idade. E aí ele falando, Deus, eu não quero errar. Meu Deus, gente, como que isso chega no coração de Deus, né? Porque eu ouvindo ele aqui, veio ele e a Fernanda, a mãe dele, né? Eu ouvindo ele aqui, eu fiquei impactada. Imagina o coração de Deus, como que não se move nisso, Com certeza. né, gente? Porque o ser humano é falho, né? É limitado. O ser humano tem lá suas grandes fraquezas. A Bíblia fala com a gente, dá um conselho, aquele que está de pé, cuide, que não caia, né? Então, assim, são muitos testemunhos, muita Muitos. coisa, né? Eu não podia deixar de falar do pastorzão, né? Pastor Laurão que veio e falou, eu, violão. Ele falou Claro. muito sobre legado e sobre frutos, né? E falou sobre a continuidade do ministério dele. Sim. Que ele achava que um dia a pessoa perguntou pra ele se ele tinha algum fruto. Se ele tinha alguém que ele falava que era fruto dele. E ele me honrou muito nesse episódio. Então, pastorzão, tô tendo a oportunidade de retribuir pro senhor, te honrar. E uma honra ser seu fruto, tá bom? Amém. E eu tenho orgulho de ser seu fruto. Então, esse episódio também me marcou muito pela sinceridade do pastor Laurão. Sim. Sabe? De eu e o violão. A mesma humildade depois De tantos sempre, depois de anos, tanto. né? De você ter o mesmo coração ensinável. Sim. Depois de tantos anos de obra, né? Porque na internet a gente vê muitos casos de pessoas que passam tempo e perdem o amor no fazer, né? Que a estrutura, a igreja fere tanta pessoa que ela perde o amor em fazer, o amor em servir, o amor pela casa, né? E é uma das coisas que eu falei, inclusive em uma das aulas da escola de mestre. A gente entra no automático. Sim. Porque a gente falou na reunião também do som essa semana, né, Rafa? A gente vai entrando no automático, você vai acostumando com o trabalho. E aí, de repente, você tá no automático, você não sente mais. Aí você começa, gente, e a presença de Deus? Cadê? Mas Deus sempre esteve ali. A gente Sim. que tá no automático. Você entra naquela estação de Exatamente. só cumprir tabela, Exatamente. cumprir escala, né? Cumprir escala. Mas sabe o que eu vejo assim? A mesma humildade, a mesma dedicação, a mesma paciência e tudo, essência de adorador. É, É a É essência. a constância. transformação essência, diária, né? Aquilo sai assim e não tem como você estar na presença de Deus em adoração e não ser uma pessoa que sustente o caráter de Deus em você, né? A gente falha, mas a gente, sim, o se parecer com Jesus, o ser um modelo de Jesus, né? Isso é maravilhoso. Um desafio aqui para todo mundo, Rafa, você está entrando nessa aqui. Com quem fizemos o primeiro episódio? Pastor Elton. Ninguém esquece. Dá pra errar, né? Não tem como. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Muito bom. Muito Né? bom também. Um homem de Deus, um homem experiente, carrega uma bagagem, tanto eclesiástica quanto, né, Uma intimidade ética, com quanto Deus que- ministerial. Isso. Quanto vida intimidade. com Deus, quanto exemplo de renúncia, de resignação. Então, não tenho o que discutir, não. Não. Lembra quando eu falei para vocês, pessoal? E também nosso superintendente regional. A maior autoridade para nós aqui
né, em relação à instituição Sim. Igreja Quadrangular, né? Com certeza. Então foi maravilhoso e ele é muito assim tranquilo, humilde, espontâneo Não, também e a hora para que ele chegou falar. todo tímido, né? Todo assim, quietinho lá dentro. Quietinho E a hora na que ele dele. começou a falar, a gente tava ali. Aham. Ele estava doente e fez o esforço para cumprir com o compromisso Ele dele. estava doente Com mesmo. O Rafa certeza. lembra É de umas mesmo. coisas, né? O Rafa Uns pega detalhes. detalhe. É verdade. Memória boa. Nossa, Verdade. a memória dele é isso? Não, É. e foi engraçado. É Deus, né? Porque ele chegou assim, meio que longe, né? Voado, assim, que ele tava meio. Tinha feito mal, tido né? no médico, tava meio doente. Na hora que ele começou a falar, nós ali nos bastidores foi ficando constrangendo, assim, sabe? E a presença de Deus foi tomando conta do ambiente, dele contar as coisas, todo mundo ficou assim, ó. Porque era novo, o primeiro episódio que a gente tava fazendo, nós errando tudo ali na transmissão, errando tudo de câmera, errando de microfone, não tinha noção de nada. Mesa redondinha, sem luz direita. Nossa, e e vamos fé, que e fé. Mas assim, o primeiro foi, acho que Deus presenteou a gente com o pastor Com a Elton presença Pino, dele. né? E sim. quando ele começou a falar, parece que nada fazia sentido. A mesa não fazia sentido, o microfone não fazia sentido, nada. Sim. Porque foi muito rico de detalhe, de intimidade, profundidade. Então foi, A história, né? nossa, que Porque isso. ele conta assim a história de quando ele veio, Uhum. e é uma obra de Deus aqui na cidade, na região, que Deus tem dado graça, né? Uhum. Crescimento e também assim, o pastor Elton, o legado é tão assim intenso, é uma coisa tão de Deus, que hoje você vê, já houve a transição, né? Pastor Elton Neto está lá Uhum. fazendo uma grande obra para o E eu Senhor. lembro que nesse dia a gente até chorou junto com ele em um momento que perguntou se ele tinha. Acho que a senhora perguntou se ele tinha arrependimento, alguma coisa nesse sentido. E ele chorou nesse momento, falou que não se arrepende de nada, faria tudo novamente. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Mas foi um momento que todo mundo deu uma engasgada assim. Acho que nessa hora Deus falou assim: ó, calma, que esse é só o primeiro. Que vocês vão passar por muita coisa parecida ainda, né? É, Nossa, então foi É. excelente, excelente. amém, gente. Que coisa mais boa, né? Olha só, fazer uma pergunta aqui para vocês. Experiência com Deus agora. Ó, Nós somos aqui 5, vamos ter 4 experiências com Deus aqui agora. o Rafa tem que contar. E olha só, nós vamos centrar aqui na Jana, depois que você... Não, vou deixar você por último. Tá. Aí você e o Lucas compartilham, mas porque vocês têm um testemunho maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, de milagre. Sim. De milagre, pessoal, o testemunho deles. Então, nós vamos deixar vocês por último. Vamos começar com a Rafa lá? É. Rafa, vamos lá. Rafa é crente. Gente, o Rafa é o cara mais crente que eu conheço, é É sério. muito cristão. Ele é muito evangélico. evangélico. Ele faz uns propósitos com Deus muito doido. Amém. Ele vive tipo, fazendo um jejum que ninguém imagina, mas ele faz demais. Que Ele é muito. legal, O Rafa é que muito, legal, muito, mas né? muito mesmo. Rafa, conta pra nós. Bom, de Ele... milagre, Não, Rafa. Não, é muito bom, mas. Tá Aí bom. não, realmente. Cinema. É a cara dele, absolutamente. Absoluto cinema. Muito bom. Bom, um milagre específico, assim, eu não tenho, mas as experiências que eu tenho com Deus geralmente são em detalhes. Deus sempre trabalha em pequenos detalhes. Igual, recentemente eu fiz a reunião com os meninos do som e tinha pedido para Deus, para me direcionar, para me fazer o percurso certinho da palavra que eu precisava passar para eles. E eu chamei a Mariane para participar, para estar junto com a gente. E ela fez uma introdução e deu uma palavra de introdução. E a palavra foi exatamente em cima daquilo que eu queria falar. Não foi nada combinado, nem nada do tipo. Ela trouxe a palavra que batia certinho o que eu precisava. E no meio da reunião, conversando com os meninos, eu estou procurando pedir a pastora, dá uma palavrinha pra gente rapidinha. E veio a pastora, assim, falou, fez a analogia da rosquinha, que eu não vou esquecer da rosquinha. Eu tava Mas- passando, o Rafa me pegou no vácuo, assim, ó. Não sabia nem o que estava acontecendo, Mas né? eu tava sentindo que era pra precisar chamar a senhora pra dar uma palavrinha, nem que seja um. E a senhora, a palavra que a senhora deu, também complementou e bateu certinho o que eu precisava falar com os meninos sobre a excelência.
Sim. Então, aquilo ali também já é uma experiência recente dessa semana não, de sábado, né? Essa tá Semana passada, fresquinha, Rafa. tá fresquinha. Mas assim, é esses pequenos detalhes que Deus vai trabalhando. Sempre as experiências que eu tenho com ele tem em detalhes. Pode fazer assim, pode ser para algumas pessoas irrelevante, mas para mim é sempre marcante esses pequenos detalhes assim. Que dá pra gente a noção que a gente tá no caminho certo. E Sim. aquilo que a gente precisa Sim. fazer mesmo, seguir. Rafa, eu te falo que é mais do que a afirmação de que estamos no caminho certo. É sentirmos que Ele está presente. Amém. É a Exatamente. presença dele. Com certeza. A essência da presença nos ensinando, né, nos direcionando, é fantástico. Preenche o nosso espírito, né? Enche o nosso espírito, preenche a nossa alma de uma forma maravilhosa, né, Rafa? Isso aí. Porque Deus se importa com os detalhes. Deus, ele aparece em pequenos Com detalhes. certeza. Tá, gente? Vocês estão assistindo aí a turma dos bastidores? Aqui nessa mesa senta a turma de tudo, de adoração, de mídia, né? O pessoal da mídia também já De veio, tudo. Hoje tô misturando tudo aqui, né, minha amiga? Só faltava vocês, a turma dos bastidores, né? Sim. Mas aqui é a questão de, às vezes a gente se alegra, a gente ri, fala todo mundo de uma vez, mas na verdade, sempre nessa mesa flui, pela graça e misericórdia de Deus, né? Uma palavra para o nosso coração. Então, é isso, né? É a presença de Deus, é nos sentirmos amados. É aquele filho que fala assim: Eita, meu pai olhou para mim, meu pai prestou atenção. Meu pai soube, sem nem eu mesmo saber falar o que era. Meu pai sabia o que me responder, o que me dar, o que acrescentar na minha vida. É você Né? se sentir visto por Deus, né? Sim, Exato. Cuidado, esse é o né? segredo. Cuidado por Bem Deus. Cuidado por Deus, né, gente? E aí a gente fica pensando, quem sou eu, meu Deus? Né? Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, ai, como eu sou amada, eu sou chique. Esse negócio é bom demais, Nossa, com né? certeza. Mari, Nanani. É igual o Rafa falou, é uma experiência recente, de ontem, inclusive. E no projeto de vida, a pastora Natividade, ela me ensinou algo que eu falei, gente, o projeto de vida valeu por causa disso aqui. Ela estava falando sobre a provisão de Deus. Ela falou assim, gente, a provisão de Deus é você saber que Deus vai prover aquilo que você precisa. Mas você pode orar pela abundância, Nossa, amém. que é além daquilo que você precisa, mas que é um presente de Deus, é o bônus de Deus. Eu aprendi isso e eu comecei a orar por uma situação muito específica. Assim, eu falei, Senhor, eu preciso da sua provisão, mas eu oro pela abundância do Senhor. E aí ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim muito querida, Deus respondendo as minhas orações. Nossa, E Deus amém. falando exatamente aquilo que eu orei e aquilo que o Rafa falou, a senhora também, e eu sei que vocês também vão falar. Eu me senti vista por Deus e foi muito engraçado, porque quando eu recebi a mensagem, eu tava no trânsito, eu olhei assim e falei, ah, não, já eu respondo. Eu cheguei em casa, parei o carro assim na garagem, desliguei o carro, olhei o celular, era mensagem. Falei, Jesus. E Tô assim, acreditando. não tô acreditando, sabe? Assim, é possível porque é o Senhor. Mas eu lembro, assim, de abrir a porta do carro e ajoelhar na garagem e ficar lá chorando, assim, por uns bons minutos. Por ter sido vista por Deus, cuidada por Deus e amada pelo Senhor. Então, assim, o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor está nos observa. E a gente pensa, meu Deus, quem sou eu na fila do pão para Sim. isso? Sim. Mas Nossa, assim, também. ele Demais. é incrível, Deus é incrível e é nos mínimos detalhes. Com Ele cuida da certeza. gente. Sim, é verdade. Então, acredite e ore por isso. Se está precisando de uma provisão de Deus, Senhor, eu oro pela provisão, mas eu oro pela abundância do Senhor. Amém. Deus é real e pessoal, né? Deus É. é real E pessoal. pessoal, Pessoal. não é? Muito pessoal. É. Tão pessoal que chega a ser íntimo.
É isso aí. Vamos lá. Então, vocês dois querem falar o mesmo testemunho ou vocês Olha, dois vão... eu não vou roubar uma medalha, não. Então, Ia falando ter brilhado. Não, eu vou contar recente também. Acho que foi da última vez que eu ministrei. Eu até postei uma coisa sobre isso, né? Porque. Que ministração, inclusive. Amém, glória a Deus. Eu tava muito. Sabe aquela semana que você tá mal? Às vezes não tem um motivo específico, mas você tá meio. a batalha tá aí dentro, né? Sabe? Batalhando por Às dentro. vezes você não comentou com ninguém, mas você tá naquela semana mal, assim. Uhum. E eu vim da virada do ano, eu passei muito mal na virada do ano e tudo mais. Fui pro hospital, o gente tem pavor de ir pro hospital. Acaba com minha energia, acaba com tudo, assim, ó. Parece que meu espiritual vai lá embaixo quando eu vou no hospital. Tudo de energia. Mas eu chego no hospital orando também, eu sou esquisito, né? Porque eu não sei quem tá lá dentro, o que tá passando, às vezes é bem pior que eu. Então eu Aí já chego, você chega lá e ora pelo já chego outro. orando. Aí No Deus dia que eu por tava lá, tinha uma você, moça né? que tava passando bem mal. Acho que ela teve crise de ansiedade bem forte. Ai, E que ela tava na pena, cadeira de gente. roda e tal, e era Meu jovem, então. Eu bato o olho no jovem já fica assim, Já. toca na ferida, né? E eu tava vindo essa semana, eu tava bem mal, assim, né? E eu tava escalado pra ministrar o louvor. E eu pedi pra Deus, falei assim, Deus, só preciso de uma migalha, né? Porque tem um versículo que fala que até os cachorrinhos podem comer das migalhas, cai da mesa dos seus donos. E a minha oração nesse dia para subir para ministrar o louvor à noite foi que Deus me desse só uma migalha. Não precisava de muita coisa. Sabe? A resposta de Deus foi com a igreja inteira. Né? Porque eu amo quando tô ministrando, eu vi a igreja cantando, sabe? Parece que quando eu escuto a igreja cantando, Deus tá do meu ladinho e tá falando assim, ó, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. O grande dia Vai ser desse ser jeito. desse Então, jeito. toda vez que vocês podem ver, é minhas manias, né? Toda vez que estou ministrando, eu gosto muito de ouvir igreja, de deixar a igreja cantar. Esquecer o microfone ali, virar as costas. Terror da vida do pessoal do som, né? Mas assim, eu sempre Pode faço comentar muito agora, isso. pessoal do som. Então, nesse dia eu Temos só precisava. uma hora pra encerrar. Eu pedi só uma migalha pra Deus, sabe? Falei pra ele, só uma migalha. E quando começou o louvor, assim, sem pretensão nenhuma, o meu fone caiu, né? Aí na hora que o fone caiu, eu escutei a igreja cantando demais, assim. Aí nessa hora eu comecei a chorar, não dou conta, né? Mantegona. Aí eu virei pra trás e falei, Deus, obrigado. Que o senhor tá aqui. E porque o senhor me respondeu. E eu tava sensível pra ouvir sua resposta. Amém. Não foi só com uma pessoa, foi com a igreja inteira. Respondendo e correspondendo à adoração. Amém. Então, assim, isso foi uma experiência que eu vou contar pros meus netos. Porque às vezes no seu dia mal, você esperar o grande Deus, né? Quando você tá no dia mal, quando você tá nos seus momentos maus Não, do quando você não deserto. tem nada, Quando né? você não tem nada. Você espera que Deus vai te responder da maior forma, assim, pra É. você sentir visto, né? Mas às vezes Deus usa as formas diferentes, né? Pra responder a gente, assim. Você fala assim, nossa, eu fui visto demais. É. Demais. E é assim, eu fui vista e ouvida. Ouvido demais. Não é possível. E é umas orações, assim, no trânsito. Sem às vezes pretensão, tomando né? banho. Você não... No dia a dia. E ele ouviu, ele tava lá. Gente, eu tô muito feliz porque esse povo aqui é tudo muito crente. Glória a Deus. Numa Por isso que luta. Deus opera tanto. Amém. Né? Amém. Não, é uma luta diária Diária. pra ter essas experiências com Deus e pra ser crente, Sim, né? todos nós, É, todos Uma nós, luta né? diária. Nós não podemos nunca baixar a guarda. Com certeza. Nunca. Vem conflitos externos e internos, vem coisas tentando impedir, barreiras tentando, né, se oporem. E a nossa luta é constante. Mas a palavra de Deus não mente para a gente. A palavra diz que é assim mesmo. Né? No mundo tereis aflições, né? E é esse tipo de coisa, é uma luta direta. A vida de Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor foi dessa forma, né? Mas também eu vou falar para vocês, viu? Não existe nada nesse mundo, nada que provoque a alegria que nós sentimos no Espírito Santo. Com certeza. Não é? Com certeza. Somos o povo mais feliz dessa terra, gente. Com Pelo toda amor de certeza Deus. desse mundo. Verdade. Aqui, ó. A gente é feliz por tudo isso Uhum. e a gente é feliz por esse milagre. Vamos lá, Jana, vamos Vamos. contar? Isso aí, eu vou Vai falar. lá, pra gente, vocês. foca pessoal, aqui, tá presta fazendo- atenção. Não, não, sério, até senta direito na cadeira, eu vou cair. Jana, conta aí pra nós como é que foi esse Mulher mais linda milagre. do Brasil. Tudo que aconteceu. Então, eu acho que, tipo assim, a gente vive pequenos milagres na nossa vida, mas eu acho que esse foi o que fez eu nascer de novo, pra ser bem sincera.
como se diz, foi alguns anos atrás, né, que isso aconteceu, mas eu tive uma gravidez, né, ectópica, que é uma gravidez que dá na trompa, que infelizmente eu ainda não estava debaixo de uma aliança igual eu estou hoje, com o Lucas, mas aconteceu, infelizmente. Mas eu fiquei muitos meses passando mal, não descobri. Tipo assim, no começo a gente fez o teste, tal, descobriu, falei, tá, o que vamos fazer com isso? Só que aí nesse meio tempo eu perdi, né? Eu tinha achado que eu tinha perdido, na verdade, só que eu não tinha perdido. E aí foi quando eu comecei a sentir muitas dores. Passava mal todos os dias, tomava média no médico, não descobria o que que era, nunca sabia o que que era. E aí teve um dia que eu bati o pé, porque eu já não tava dormindo direito, eu já não tava comendo, eu não tava conseguindo fazer nada mais. E aí estava me agoniando já. Aí um dia eu bati o pé, eu falei assim, eu vou no médico, eu vou no hospital, e eu só saio de lá na hora que eu descobri o que que eu tenho. E aí nesse dia, como diz, pela misericórdia de Deus, como diz, mesmo eu não merecendo, a misericórdia dele me alcançou nesse dia. E eu cheguei no médico e falei o que que era. Aí a médica me tinha me dado o diagnóstico. Acabou que eu fui encaminhada pra Santa Casa. A gente foi fazer um outro exame e ela falou assim: Olha, você tá com sangue na pélvica. E eu falei: Uai. Aí eu já remeti, voltei lá. Falei: Então eu não perdi. Então tem alguma coisa acontecendo. E aí a médica me internou e eu fiquei internada e eles me deram medicamento, eu não senti dor, eu falei, nossa, agora eu não tô sentindo dor, eu vou só tomar um remédio e vou embora pra casa, que era esse meu pensamento, porque tinha solucionado o problema que eu tava sentindo. E aí, quando eles me internaram, aí assim, aí a gente fez muitos exames e ainda não tinha descoberto o que que era até então. E aí, depois, após o almoço, tinha almoçado lá e tal, aí como tava no começo da pandemia, eu tava sozinha. Só eu no quarto. Não podia subir ninguém comigo. Então, como disse, só eu e Deus ali passando por aquela situação. Enfrentando, né? E foi muito engraçado que o primeiro cuidado de Deus que eu vi antes de eu fazer a cirurgia e tudo mais foi quando eu internei, a moça tinha me encaminhado para uma sala, para um quarto que tava cheio de pessoas doentes também. Aquele, tipo assim, tumulto, né? Muita gente junto e tal, acompanhantes, pessoas doentes. Aí, na hora que eu sentei na maca, assim, pra descansar, porque como passou a dor, eu tava muito cansada já. Aí ela falou assim, não, você não vai ficar aqui não, você vai ficar nos apartamentos lá em cima. Tipo assim, silêncio total, só eu no quarto, o quarto super, tipo assim, tranquilo. Eu falei, gente, como que Deus cuida da gente, mesmo eu não tava Olha só. merecendo. Então ali eu já tinha visto o cuidado de Deus comigo. E aí como eu comecei a passar mal após o almoço, aí a médica chegou e falou assim, olha, eu vou ter que te operar, porque a gente não sabe o que que tá acontecendo. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Porque como é que eu vou negar uma cirurgia de Tem como, né? só porque eu tava muito tranquila em relação à cirurgia. E aí eu lembro que a médica falou assim: não, você toma um banho e a gente vai te operar. Eu falei, ok. Aí na hora que eu tava tomando banho, eu orei. Eu falei assim: Senhor, eu tô indo, eu não sei o que que vai acontecer lá, mas a minha vida tá nas mãos do Senhor. E eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Se for pra me sair de lá bem, eu vou sair. Se não for, o Senhor tá cuidando. A minha vida tá na mão do Senhor. Então eu já entreguei a minha vida ali na hora. Porque eu não sabia do grau da situação que eu tava, até minha médica me contar o que que tinha acontecido. E aí, na hora depois que eu saí, ela falou assim: não, depois assim que eu tinha terminado a cirurgia, ela falou assim: não, eu tive que tirar você perdeu uma trompa e um ovário direito, por conta da inflamação, porque eu tava com uma hemorragia, por isso que eu passava muito mal. E aí, ela foi Só um e. detalhe, se ela não tivesse, se a médica não tivesse abrido ela, né? Ela não teria resistido, porque ela tinha Sim. perdido muito sangue já. Meu Sim. Deus. E esse sangue tava ficando dentro dela, Sim, né? dando E infecção, né? e aí ela ia dar um choque, que é só. Choque, e eu ia morrer. Aí ela não ia aguentar, falou: se ela tivesse demorado mais uma hora pra abrir ela, Foi tinha assim, dado. na urgência Foi. mesmo, né? Desculpa te Não, interromper. tranquilo. Ajuda aí, Lucas, né, Jane? Então, aí, tipo assim, aí depois a médica falou, né, que se não tivesse feito a cirurgia, eu ia dar um choque, porque eu não sei se fala hemoglobina, não sei o termo que eles usam, mas normalmente do corpo da gente é 5 litros, né? Eu tava com 3 litros de sangue só circulando. Então ela Meu falou assim que eu ia Deus. dar um choque e ia morrer. Se ela não tivesse feito cirurgia. Eu falei, meu Deus. Enfim, né? Eu passei meu pós-operatório, foi mega tranquilo. Tipo assim, foi uma coisa surreal, tipo, de não sentir nada, sabe? Que você não sentir mais dor nenhuma, nem o desconforto da cirurgia, eu não tive nenhum. Foi E é uma super tranquilo. cirurgia profunda, né? Ali Sim, foi, É um foi, parto, né? foi o parto que eu parto, fiz, né? mas sem o filho, E vamos fora dizer, foi isso, a exatamente isso. complicação que tava, né? Assim, então aí foi super tranquilo. Só que toda essa situação eu passei porque eu tinha muito problema com a maternidade, de ser mãe.
Porque eu falava assim, filho, Deus me livre, sabe? Porque a gente não pode falar umas coisas dessas. Mas isso foi antes de eu entrar pra igreja que eu Sim. tinha esse pensamento. Eu falava assim, Sim. não, eu não quero ter filho, não. Deus me livre de ter filho. Então foi uma coisa que Deus começou a iniciar esse processo na minha vida. E aí, aí tudo bem, eu saí do médico, aí eu pensei, depois que eu saí do pós-operatório, dentro do hospital ainda, antes de sair com alta, a médica, eu pensei assim, comigo mesma, né? Eu falei assim, uai, eu não posso ter filho mais. Porque eu pensei que a gente precisava de 2 trompas pra tudo fluir corretamente. E aí isso ficou dentro de mim. Aí eu passei meus 30 dias pós-operatório pensando sobre isso. Eu falei assim, gente, eu não posso ter filho. E agora? Eu não vou ter filho? Sendo que eu falava que não queria ter filho. Então, tipo assim, como é que eu me questionei agora? Por que eu não posso ter filho? E aí eu fui, passei pós-operatório, continuei vivendo minha vida tranquilamente. Aí depois de mais ou menos um ano dessa situação, Deus usou uma irmã aqui na igreja, se eu não me engano, acho que foi a Fernanda, do Pedro. Fernando do É, Pedro. Fernanda do Sim. Pedro. Deus teve uma revelação com ela sobre mim, em relação a isso. Aí ela passou, né, que pro Gabriel e pra Marisa, que são meus líderes do GD, passou pra eles pra fazer uma oração comigo. E tinha que ser lá no jardim, lá na estalagem. Não podia ser em outro lugar, tinha que ser lá. Então, ela teve uma visão que Deus estava me dando um útero novo, espiritualmente. Com as 2 trompas, os 2 ovários, tudo perfeitamente. E aí, Deus foi e me deu e eu recebi aquela palavra pra mim. Só que, tipo assim, eu poderia muito bem ter saído daquele dia e marcado o exame e falar, eu quero ver agora se eu tenho mesmo. Não, eu não precisei disso. Eu acreditei no que Deus tinha pra mim, que era aquela palavra. Eu tinha uma palavra. Importantíssimo isso que você está falando. Acreditar no impossível. Sim, Porque isso é uma coisa impossível para o homem. Pra muita gente é Né? loucura, né? Você contar uma cura Exatamente. dessa e acreditar Exatamente. que realmente aconteceu e tudo É. mais. Eu não vou falar nada, não, porque não vou spoiler no Só final. você já conta o fim do, É, não, do testemunho, né? aí eu recebi essa palavra e continuei, como disse, seguindo a minha vida também tranquilamente, acreditando nessa palavra que eu tinha. Aí, como eu tinha tirado, né, a trompa e o ovário, a médica tinha até me entregado, falou que me ia fazer biópsia e tal. Aí enrolei, não fiz. Aí teve um dia que eu tava organizando umas coisas lá, foi antes do casamento e tal. Aí eu tava lá e eu olhei assim, eu falei, gente, por que eu tô guardando isso aqui? Eu vou jogar isso fora, Deus me curou. Eu falava desse jeito pros outros, acho que o povo pensar que eu era doida, né? Mas eu sou mesmo. Eu acreditava. E graças Doida a por Deus pela Jesus. minha fé também em relação a isso. Mas eu peguei e falei assim, eu não vou guardar isso aqui porque Deus me curou. Aí eu sempre conversava com o Lu, falei assim, mas quando eu tiver filho, se eu tiver uma ou não, Deus vai acontecer da mesma forma. Então eu comecei a acreditar que eu ia ser mãe um dia. Falei assim, não, eu vou ter filho um dia. Então aquilo ali, Deus começou a trabalhar isso dentro de mim. Aí a gente teve o acampamento do GD, que eu acho que foi o mais marcante pra mim. É que Deus fez um processo espiritual muito forte comigo lá em relação a Detalhe, a isso. gente não ia. A Não gente não queria ia, a ir. gente tava assim, será que vai, será que não vai? Mas o acampamento inteiro foi pra nós, então graças a Deus pra gente ter persistido e ido. Amém. Inteiro. E aí Deus pegou e falou pra mim que ele tava me curando de muitas traumas, muitas questões que eu tinha em relação à maternidade. E ele pegou e falou assim que eu ia gerar filhos. E eu falei, amém. Quando a gente escolheu o nome. Falou, escolha muito bem o nome dos seus filhos. Eu falei, aleluia, vou Não, escolher. detalhe, seus filhos. Seus, Não foi seu filho, Que não, sua coisa, filha, né, seus. seus filhos. E aí que eu recebi mais ainda. Falei, amém, então. E aí, assim que a gente terminou toda aquela oração, toda aquela palavra que eu recebi de Deus, Deus me usou a Marissa nesse dia, a pastora Marissa, né? Pra me entregar a unção da maternidade. Porque eu não tinha. E ela me transferiu essa unção. Eu falei, amém, recebo também essa unção. Aí depois desse dia, eu tive mais vontade ainda de ter filho e querer um filho. Porque eu falei, gente, agora eu tenho, como diz, Deus me curou tudo que eu precisava. Então, pra mim, filho virou uma esperança, algo, tipo assim, fantástico que eu queria viver na minha vida. Só um detalhe, essa questão de curar todos os detalhes, curou emocional Sim, dela. a alma, né? A alma, as feridas Uhum. que ela tinha e as resistências que ela tinha em ser mãe, Sim. pelos traumas que às vezes ela tinha com questões familiares, Sim, entendeu? sim. Então tudo isso aí nesse acampamento foi muito, muito, muito trabalhado, sabe? Não Então, foi vocês que foram mesmo, foi Deus que levou. foi, Né? não, literalmente, nosso carro estragou no caminho. Nada a ver, não. Tudo que não tinha que dar certo, Deus fez dar certo pra gente estar lá. E aí, assim que Deus teve essa palavra, como se diz, continuei fielmente na minha vida e, como se diz, ainda não tinha, tipo assim, procurado, assim, pra comprovar a cura de Deus na minha vida. Só que aí, um dia eu fui fazer um exame de rotina e
Na verdade, era me fazer um exame sobre os rins, porque eu já tive problema de pedra nos rins e tal. Então, eu tava mais focada nisso. Que eu falei, nossa, tomara que esteja tudo certo, né? Que não tenha nenhum problema mais, que já tinha passado algum tempo. Aí eu fui e fiz os 2 exames, aproveitei, né? Falei, já que eu vou fazer, já faço os 2. E aí eu tinha ido nesse dia que eu fiz o exame, eu tinha ido sozinha, né? Porque eu estava trabalhando, teve como me acompanhar, e eu fui fazer o exame. Mas, como diz, era coisa à toa, né? Tipo assim, exame de rim, pra que acompanhante? Era só exame de rim. Aí eu fui e fiz o exame, fiz esses 2 exames, e o resultado saía no mesmo dia. E aí eu entrei dentro do carro e tal, tô lá, abri o exame, vi o do rim primeiro, que era importante pra mim, porque o outro eu já tinha fé que em uma hora, na minha cabeça, eu ia gerar um filho com uma trompa só pra testemunhar um milagre mesmo, mas Deus quis melhor, né? Então eu falei, tudo bem, isso Deus planos fez é do mais Senhor. perfeito, né, Xana? É. Aí eu fui, olhei o exame do rim, ok, tudo perfeito, falei, aleluia, amém, né? Aí eu fui, passei a página e fui ler o do útero, né, que eu tinha feito o exame, aí eu li lá, o ovário direito e ovário esquerdo. Aí, por um momento, eu olhei e falei assim, ué, não, mas peraí, eu não tenho ovário direito. Só um minuto. Naquele momento, eu lembrei que eu não tinha o ovário direito. Eu falei assim, gente, mas eu não tenho ovário direito. Meu Deus. Aí eu parei e olhei, eu falei assim, gente, Deus me curou. Gente, eu chorava, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E eu chorava sozinha dentro do carro, e eu chorava, eu pensei que mulher é doida. E eu com o exame na mão, falei, meu Deus, Deus curou! Eu tenho um ovário direito agora. E aí eu chorei muito, aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, e ela chorou, ela não acredita, eu pode acreditar que aconteceu, veio aí. Veio A cura aí de o Deus, ovário direito. a trompa direita e o ovário. E os dois, A trompa e o ovário. tudo. Eu Jogo tenho um completinho. útero perfeito. Tipo assim, todos do mesmo Todos tamanho, não é um maior que o semi-produtor. outro, todos perfeitos. Gente, que obra de Não, Deus gente, maravilhosa. não é que tava lá. Gente, isso é milagre de. Que é Como é isso? que é? De operar maravilha? É maravilha. Maravilha, não é? Eu sempre quis ver isso, gente. Eu sempre quis ver. Viu na sua casa, Sempre né? quis Na ver. sua vida, Na né? nossa vida. Aí a gente vê, tipo assim, Deus curando uma pessoa, libertando, você fala assim, nossa, que deve ser muito louco, né? Tipo, É. viver uma experiência. Aí na hora que eu disse com a gente, eu falei, meu Deus, é muito, muito... Tipo assim, eu fiquei maravilhada com o cuidado de Deus, porque, gente, eu não merecia nada. Eu, como diz, eu meio que revivi, então nasci de novo aquele dia. Então, tipo assim, nossa, como eu sou grata a Deus por isso. E acho que foi a experiência mais, tipo assim, impressionante que eu vivi na minha vida, foi essa. De poder. Eu pensei que eu nunca ia testemunhar a cura de Deus, né? Tipo assim, de Sim. falar assim, nossa, não, gente, eu vivi isso tudo, mas. Mas se não fizesse também, tá tudo bem, porque, né? Deus já me salvou, ele me fez eu nascer de novo. Então, pra mim foi tipo assim, é muito emocionante pra mim esse testemunho, porque Meu eu vou contar ele Deus. quando tiver meus filhos, meus netos, o que Sim. vier, eu vou testemunhar o que Deus fez na Esse minha vida. testemunho é um Amém. memorial É um por memorial. gerações, Sim, para sim, gerações, sim. né? Por- Maravilhoso. Jana, você não sabe tanto que a gente ficou feliz. Glória a Nossa, Deus. foi. Vamos Amém. apresentar esse bebê no altar do Sim. Senhor. Esse, Heloísa, em nome né? de Jesus. Heloísa. Ah, Ah, tem os você nomes Heloísa e já. Caleb. É, Heloísa e Caleb. Olha, vocês lembram, sabe o que significa? Heloísa é Heloísa. forte. Acho que é alguma coisa em relação a ser forte. Vamos ver. Sim. E Caleb é. Na verdade, o Caleb a gente pegou lá no. É Jonas e Caleb? É É. Jonas e Caleb, né? Da Bíblia. Josué e Caleb. Josué e Caleb, é Jonas. Aham. Josué e Caleb. Tá bom, vai farto. Gente, Lá da Bíblia, gente, quando. vou prometo pra vocês que eu vou dar uns estudos bíblicos. Obrigado. aqui. Ó, Heloísa, saudável, É, guerreira, é isso mesmo. combatente gloriosa, ilustre na batalha. Amém. É Aí, Glória tá a vendo? A Heloísa é O isso. saudável tinha que ser mesmo, Tinha. né? Vai vir lindo e Jana? perfeito, não Por de causa Jesus. da restauração de saúde. E tem um que povo Deus te sonhando fez. que a Jana tá grávida e acho que tem um Pobre tá mês que todo profetizando dia alguém já. sonha. Hein? Eu tô recebendo. Até eu que vou ficar. Ah, meu Deus. Olha o significado de Caleb. É, lealdade, fé, coragem e devoção a Deus. Ai, amém. É tudo isso que Gente, representa. Tudo Gente, eu isso. fico encabulada. Olha como Deus inspirou vocês, os nomes que mapeiam tudo isso que aconteceu, Sim. que significam tudo isso que aconteceu. Se for homem ou se for mulher, Gente. né? Uhum. Sim. Deus é Que incrível. vem, podia vir gêmeos, que aí vem. É a segunda pessoa que fala Amém. isso pra mim, fala que tá orando pra vir Jesus. Ô, gente, Ai, calma. Eu tô Calma. curada, mas Calma. calma lá. O processo de cada vez. Pastor, e bom ressaltar nisso aí é a importância da aliança, né? Sim. Eu lembro que no meio de todo esse processo, né? Um dia eu até conversei com a senhora falou que a gente tinha que
passar por esse processo, fazer um caminho de volta Sim, e ter paciência pra gente entender aquilo que Deus queria falar com a gente. é verdade. E uma coisa que eu, Lucas, entendi muito nesse caminho era a importância que a aliança tinha Sim, para abençoar a vida, as gerações, sim. a casa, a família, né? É. E todo mundo falava assim, quando vocês casar, vocês vão ver, vocês vão viver muita coisa. Olha o tipo de coisa que a gente viu depois que a gente casou. É. O tipo de maturidade que a gente passou a ter para ver as coisas, para Sim. olhar, sabe? Em como Deus estava movendo, ainda que a gente não merecesse, né? E é visível. Essas conquistas, essas vitórias, essa abundância de Deus, essa Essa plenitude abundância. de A Deus abundância de é Deus. visível na vida de vocês. É Porque a visível. provisão, nesse caso, por exemplo, a provisão seria um filho. Enfim, A abundância de Deus é um ovário direito. E uma 0 quilômetros. abundância de Deus. Roupa nova. Tudo novo. Não, e detalhe, isso aí. Ela- Aquele tipo, né? Deus fez uma vez, ele faz de novo. Sim, E ela fez tinha muito tirado de um melhor, lado, né? só que a primeira vez que ela fez o exame, tinha ela invertido. tinha O invertido. útero tinha invertido. Ela não tinha do lado esquerdo, depois era, era o Não, eu contrário. né? eu não tinha o direito, tinha só o esquerdo. Aí um dia eu fui fazer o exame, acho que não sei quanto tempo depois, a médica falou assim, não, mas você tem o direito, você não tem o esquerdo. Eu falei, ué, mas moça, alguma coisa tá errada, alguém contou errado, então. Eu tinha começado a mexer lá. Aí ela falou assim, que por causa da cirurgia é normal, inverter e tudo mais. Eu falei, só pode ser isso, moça, que não faz sentido tirar um e ter o outro. Mas aí depois Deus fez a obra fez tudo completa. completo. Não, e teve um. É. Eu esqueci desse pequeno detalhe também. É que no dia que ele já tava internado e tal, que depois que eu comecei a passar mal de novo, e tipo assim, a dor veio 3 vezes pior do que eu tava antes. Eu falei, e agora eu já não vou dar conta de aguentar, não, que já tá complicado. E aí, nesse momento, eu lembro que eu chamei as enfermeiras, como eu tava sozinha, né? Tinha um botãozinho assim, eu chamei elas e comecei a passar muito mal. Só que eu tava com tanta dor que eu senti que eu tava indo embora mesmo. Tipo assim, que eu não ia ficar mais, sabe? E eu lembro que eu escorei a cabeça assim, e eu comecei a suar fria, aquele desespero. E eu falei, Senhor. E aí eu deitei a cabeça assim, ó, e fui fechando o olho. Eu falei assim, agora eu tô indo embora mesmo. Eu tô Jesus sentindo que eu tô indo amado. embora. Eu juro, não tô mentindo. Juro. Juro. E eu sei que eu deitei a cabeça assim e eu fechei o olho. E as médicas conversando, eu acho que elas com desespero, tipo assim, gente, a mulher tá morrendo, o que, que a gente faz? Porque eu não podia, parece, tomar o mesmo remédio que eu tinha tomado. Era só de pirona, que era não, só que de pirona, naquele momento não tava adiantando nada, não ia tomar água. E aí ela foi, e eu fui e fechei o olho e fui apagando. Mas sabe, eu acho não, eu tenho certeza agora disso. Que eu acho que o Espírito Santo deu um sopro de vida dentro de mim, porque eu lembro que eu voltei assim, ó, eu respirei, eu falei, eu não posso morrer. Dentro de mim falava assim, você não pode morrer agora. Por E eu favor, falava, né? e eu peguei e falei assim, eu não posso morrer. E aí eu abri o olho, respirei fundo e fui respirando e fui tentando me acalmar por causa da dor que tava muito forte. E eu fui, e eu, tipo assim, eu falei, gente, eu acho que eu tava morrendo mesmo, e eu lutei pela minha vida. Ele falou, Deus, senhor, não deixa, não é hora de eu morrer, não é Não, possível. e a Franciele até contou, a gente viajou junto recentemente, ela contou a experiência que ela teve quando ela tava passando pelo processo dela também, que aconteceu isso bem parecido com ela, dela sentir que ela tava indo, né? É. Só Ela que, tava na UTI, é, né? que ela tava no UTI. Uhum. Então, na hora que ela falou isso, eu falei assim, caramba, tiveram a mesma experiência parecida, de sentir que tava... É muito, É. não sei Mas explicar. Deus fecha tudo, né, gente? Ele é. E como? o Deus não deixa a princípio- ponta solta. Não, não Nunca. deixa ponta solta. Costura bem. Deus é maravilhoso. É, costura e põe no lugar. É, tu faz completo. É. Pessoal, alguém, isso aqui tem uns compromissos, nós já vamos encerrando. Ah, eu tenho que dar uma aula ali. Dos Ali. bastidores, dos Os bastidores. alguém sou eu. É os bastidores. É que eu tenho que dar uma aula. Esse povo aqui, pessoal da técnica, da comunicação, Do que precisa. da mestria de dar aula aí, de ensinar a palavra, né? Gente, foi muito legal. Todos os dias do podcast eu tenho vocês por trás, né? Os que estão aqui mesmo no estúdio são a Jana, o Lucas e o Rafa, que está ali, e a Mariane, a pastora Fana, a Patrícia, o Vitor, eles nunca estão no momento, mas estão, né, Fazem parte do time, né? trabalhando, Bastidores. né? Já trabalharam lá no grupo e tal, e para que tudo se realize. E eu quero aqui agradecer de público. Muito obrigada. Primeiro, porque é um chamado de Deus. Depois, vocês ouviram o meu convite. Amém. E aí, nós temos feito nessa parceria nossa aqui um bom trabalho.
né? Um dia nós vamos chegar lá e ganhar os microfones de ouro do céu. Nossa, Nossa, pensa. O meu Nojento. vai ser hoje, pois o meu já começou a ficar dourado. Ai, Vocês estão vendo, né? será se é um sinal? Glória a Deus. Ai, amém. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, a dedicação, por quem vocês são, por esses filhos que vocês reconhecem que estão em Deus, né? Por essas pessoas que é um time que, se a gente falar, vocês já estão carregando 10 pedras cada um e tem que chegar naquele alvo e falar assim, ó, se você tem que pegar mais uma pedra no chão, vocês pegam. Vocês são esse tipo de pessoa. Então, eu louvo a Deus. Viu, Rafa? Por isso, pelos esforços de vocês. Teve um programa que uma vez, não posso esquecer, o Lucas e o Rafa não tinham muita experiência ainda, foi logo no começo. 11 horas da noite. Eles tiveram que editar um vídeo aqui Deu um problema Já técnico. estava no ar, 11 horas Ao da noite. vivo. e passaram a madrugada trabalhando, né? Foi Para ótimo. que no outro dia o vídeo Foi lindo. entrasse, Foi desse lindo. tudo certo. Então, são coisas que marcam. E a gente tem muita história para contar. Ixi. Eu acredito que a turma dos bastidores sempre tem que voltar, porque nós temos sempre muita história para contar. Tem mesmo? Né? Ah, ô, pastora Rosana, antes de encerrar, eu acho que a gente podia, por exemplo, sugerir aqui alguém que a gente quisesse que voltasse. Esse é legal, hein? Sim. Eu concordo. Ó, eu acho que o pessoal do Louvor já recebam o convite. Eu acho que eles Convite. têm que voltar. Eu concordo. Sim. Aquela galera é legal. Aquele povo, eles são Ó, bons. Vamos fazer o seguinte: vamos no direct do Pode Bem com a Vida e vamos fazer uma enquete lá. É Eu mesmo. acho. Beleza? Nos Vamos, stories? sugere aí os seus e, galera, quem que vocês querem que volte? Isso, combinado. E aí, Jana? Eu acho que a Cimeia. Assim mesmo. A Rafaela da nutrição. Rafaela. Nossa, foi muito Foi cirúrfico que ela ótimo. disse ali. Nossa, Eu Rafaela fiquei, eu fiquei A assim, meu Deus, Laurinelli, como que Laurinelli alguém. também. A Foi Laurinelli. nesse que a Jana ficou. Foi no É, dela. Da doutora Laurinelli. Foi Sim, bem foi também. ótimo Mas dela tem também. unânime, né? Sim. Pastor Elton. Sim, Pastor Elton. Ele tem que inaugurar o Ele 2006. tem que vir no Tinha que vir. Ele tem que vir até apresentar Tem o que vir. livro dele, né, gente? Ele tem um Inclusive, livro. quem teve a moral Vambora. de estar com ele no processo desse livro foi a queridona ali, ó. Queridona. Nossa, foi É. muito especial. Nossa, é mesmo? Ai. Vamos chamar ele para nós contar o processo. Eu acho, o Lucas e a Mirislen também, eles não deram o testemunho completo. Teve coisa que eles deram uma segurada, né? É, Então, eu acho que verdade. era bom, hein? Voltar. São Também muitas voltar. pessoas especiais. Vamos fazer uma enquete no Lá nos direct stories, né? dos Postar stories. nos stories. Beleza? Galera, quem vocês querem que Combinado? volte? Isso. Ajuda a gente. Aqui na mesa. Prega com a tudo gente. bem. Isso. Gente, nós estamos ficando por aqui. Vamos fazer. Não, Rafa, vem cá, deixa eu finalizar com isso aqui, Rafa. Ah, agora você vai vir. Ali, agora ele vai vir. Você achou que ia ficar livre hoje? Falei que não ia te deixar em paz. Vem O cá, Rafa vai chega pra trás entrando aí. aqui em cena. Fica Porque pertinho de mim juntos aqui, Rafa. aqui, nós queremos até orar, É. né? Agradecendo ao Senhor por essa mesa, por esse, Traz esse banquinho aí que você senta aqui, ó, no por esse pontinho aqui, ponto vai bem dar com a bom. vida. E também orando Aí, ó. por você que está Vou conosco. chegar pra trás aqui, ó. Rafinha. Aí, ó. Aê. Ele Ele chegou, gente. Aí, ó. O homem. Uma máquina. Ai, ai, ai. Gente, é um prazer, viu? Essa mesa foi muito legal. Vou muitas mesas aqui, mas essa é muito especial mesmo. Sim. Muito obrigada por vocês. Muito obrigada por se disporem tanto. Muito obrigada por atenderem sempre. Tá bom? Amém. Que o Senhor recompense vocês de uma forma maravilhosa. Amém. E eu estendo essas palavras aos da equipe que não estão aqui conosco na mesa, tá? Deus abençoe todos vocês. E nós vamos orar por você. Nanã, vamos dirigir a oração? Vamos, E todos nós juntos oramos. Pastora Mariane. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós estamos aqui nessa mesa, um lugar que o Senhor estabeleceu como um altar de adoração a Ti. Na Bíblia nós vemos tantos exemplos do Senhor sentado à mesa e aquilo ali o Senhor cativava, Senhor, o coração, o espírito e a alma dos seus discípulos. E nós estamos seguindo, Senhor Jesus, os seus exemplos, os seus
as suas ordenanças. Nós agradecemos, Pai, porque nós podemos estar aqui juntos. E não só aqui no estúdio, mas juntos, Senhor, com os nossos irmãos que estão em casa sendo edificados. Oramos agradecendo porque o Senhor tem nos colocado na casa desses irmãos e agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada um que deixa que o Pode Bem entre em suas casas, seus celulares, aonde eles estão. Oramos, Pai, para que a unção do Senhor em 2026 seja redobrada nesse podcast. Senhor Jesus, que a unção do Senhor, os testemunhos, as bênçãos, Senhor Jesus, seja em porção dobrada. Eu oro para que o Senhor dê saúde para a pastora Rosana, dê graça, dê paz. Senhor Jesus, dê as inspirações dos céus para que ela continue nesse trabalho. Ânimo novo, unção nova. Senhor, o renovo do Senhor na vida dela, em nome de Jesus. Eu oro pela saúde para cada um da equipe, Senhor Jesus, o descanso do Senhor, Deus, e o renovo do Senhor, Pai, para cada um da equipe. E eu oro, Jesus, pelos nossos irmãos que estão em casa agora. Jesus, muitas vezes nas terças-feiras, Senhor Jesus, cansados, muitas vezes sobrecarregados, mas nós oramos para que, Senhor Jesus, o Senhor leve sobre ti todo o peso. Senhor Jesus, o Senhor leve sobre ti todo o cansaço. Em nome de Jesus, nós oramos por um renovo do Senhor sobre cada um que nos escuta agora. No nome de Jesus, oramos, Senhor, por cura, libertação, conversões, o convencimento do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, que assim como essa chuva tem caído ali fora, Pai, a chuva do Senhor de bênção esteja sobre nós em 2026. Em nome de Jesus, nós vamos contar com a provisão do Senhor, mas também contaremos, Senhor Jesus, com a abundância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração pastoral, eu falei. Eu falei. Glória. Gente, fique sempre conosco. Compartilhe o link dessa live, tá? Para que todos ouçam os nossos comentários, a nossa vida aqui, mas esse testemunho maravilhoso que a Jana e o Lucas, né, nos proporcionaram nessa noite e essa oração poderosa da Nanane aqui com a gente, tá? Deus abençoe e até lá. Falou, galera.